todos, eu sou Keila Batista dos Santos, sou professora de História. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho ainda sobre esse novo ensino médio que nós estamos vivenciando no nosso estado. E a nossa conversa de hoje será sobre as rotas de aprofundamento que fazem parte, então, aí, do nosso itinerário formativo. Então, os professores, eles têm essa novidade agora, não são acostumados a trabalharem com a rota. E nessa conversa, eu espero poder ajudá-los um pouco a entender um pouquinho melhor aí sobre essas rotas. Então, nós temos as rotas de aprofundamento da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nessa área de Ciências Humanas, nós temos duas rotas. Inicialmente, em cada área de conhecimento, nós começamos com duas rotas, para começarem a se implantar nas escolas, essa perspectiva, essa metodologia que faz parte do itinerário formativo, como eu disse. A rota que nós vamos falar hoje, ela se chama Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial. Cabe ressaltar que para se ter a finalização dessas rotas, nós tivemos um amplo processo de escuta dos professores da rede pública, dos professores da rede privada, consultores do CONSED. Então, assim, foi uma rota que ela foi construída a muitas mãos, com muitas intervenções, com muitas devolutivas, para que nós tivéssemos aí o resultado final, o produto final. Passamos por um longo processo também de escuta, de aperfeiçoamento com o Conselho de Educação, com os professores da Universidade Federal do Acre, dos cursos aí de Ciências Humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, são rotas aí que foram construídas por várias pessoas. A unidade de estudo que nós vamos ver rapidinho aqui é a unidade 2U1S1, que tem como título Globalização e a Nova Configuração Mundial, e tem como carga horária 40 horas. O que é interessante falar para quem está começando aí a trabalhar com as rotas é sobre as unidades de estudo, porque geralmente nós escutamos um professor dizer: eu estou lotado. A minha rota é a rota dizendo sempre a unidade de estudo que a gente tem. E a unidade de estudo, ela faz apenas parte de uma rota. A unidade de estudo não é uma rota. Então, dentro dessa rota, nós temos essa unidade chamada globalização e a nova configuração mundial. E aí o professor vai trabalhar ela durante aí 40 horas semestrais, O que é interessante também é que essas rotas, elas são distribuídas, Dentro dessa rota, na verdade, nós temos vários eixos estruturantes, que assim pede a matriz que assim seja dentro dessas rotas. E no caso aqui dessa rota Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial, nós temos aqui o eixo de investigação científica. E o que é que esse eixo pede? Ele pede que os alunos desenvolvam atividades pensando nessa investigação, pensando nessa perspectiva de pesquisa, de coletar dados, de ter resultados. E aí nós temos essa investigação da realidade por meio da realização aí de práticas e produções científicas. Então, assim, cada rota, ela contém 4 eixos, O eixo de investigação científica, o eixo de processos criativos, que já tem outra abordagem, as atividades já têm outra abordagem, o eixo de mediação e intervenção sociocultural e, por fim, o eixo de empreendedorismo. Então, aqui no caso, nós temos o eixo de investigação científica. Agora nós temos o recorte de uma unidade de estudo, para vocês perceberem como é que se dá essa articulação dos conteúdos, como o professor ele vai desenvolver, então, aí essas atividades. E aí eu chamo vocês para vocês perceberem aqui como é que se dá a relação das habilidades, as habilidades específicas de cada área do conhecimento. Nós temos as habilidades gerais e as habilidades específicas. Então, essas habilidades específicas aí, elas são da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então,
prestem atenção. Nós temos as 3 habilidades. A primeira, ela diz investigar e analisar situações, problema, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, filosófica, econômica, cultural e assim vai, né? Então, aí o aluno, a habilidade seria fazer essa investigação e essa análise. Depois nós temos levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, né? Vários outros processos. Então, aí o aluno tem que levantar e testar essas hipóteses. E selecionar, a terceira habilidade específica, selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas, né, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental e outras fontes confiáveis, informações sobre temas e processos. Então, essas são as habilidades específicas que deverão ser mobilizadas durante, né, o período que se trabalham essas temáticas. E aí, claro que nós temos aí a unidade de estudo, né, que é a globalização e a nova configuração mundial, a carga horária e os objetos do conhecimento, que deverão serem, né, trabalhados para mobilizar, então, essas habilidades. E aí nós temos quais objetos de conhecimento? Capitalismo, Belle Époque, a crise de 1929, os blocos econômicos, a queda do Muro de Berlim e a nova ordem mundial, as empresas transnacionais, multinacionais e a deslocalização da produção, a globalização e a persistência de desigualdades, perspectivas críticas sobre face, né, a globalização. Então, esses são os objetos de conhecimento dessa unidade de estudo ao qual o professor vai trabalhar. Ali embaixo, nós temos o perfil profissional dos professores, né? A área de humanas é uma área que, em quase todas as unidades, nós abarcamos os vários tipos de perfis, né? Então, a gente tem a história, geografia, filosofia ou sociologia. Somente, assim, uma unidade que é muito específica, muito mais específica da filosofia, né? Ou muito mais específica da geografia, que nós temos a redução de algum perfil aí que não aparece, tá? Mas a maior parte das unidades, nós temos aí os 4 perfis. E aí, depois, nesse nosso quadro orientador, a gente tem as propostas de atividade, né? Então, a gente tem lá atividades que priorizem os procedimentos e etapas, né, de investigação histórica do processo de globalização, com análise empíricas, problemáticas, levantamento de dados e análise de resultados. Então, o que a gente tem aí, nós temos atividades que vão falar da temática, mas trabalhando nessa perspectiva da iniciação científica, da pesquisa, da investigação científica, que é como o eixo nos pede, né? O eixo estruturante. Então, é bem interessante a gente atentar para esse fato, porque cada eixo ele vem pedindo também uma intervenção metodológica, né, de atividades diferenciadas que dialoguem, então, aí com esse eixo. Então, nós estamos falando de investigação científica, os objetos serão trabalhados nessa perspectiva, né? Então, o eixo de processos criativos, aí a gente já tem outra perspectiva para se trabalhar. É bem interessante falar também que aqui a gente parte das metodologias ativas, né? Essas atividades, o aluno ele precisa estar aí dentro do centro, né? No centro desse processo aí de ensino e aprendizagem. Aqui nós temos um modelo de uma sequência didática, né? Trabalhada dentro dessa rota e também dentro dessa unidade de estudo. E aí nós temos aqui para vocês perceberem um pouco, né, como a gente fez essa distribuição. Inicialmente, a gente coloca a habilidade geral, né, que é a habilidade geral aí desse eixo, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fontes, fatos e evidências, né, com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio aí de tecnologias digitais. E aí nós vamos para a habilidade específica da nossa área de conhecimento, que é ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, aí a gente tem a habilidade 3, que seria selecionar e sistematizar, com base em estudos e pesquisas bibliográficas, exploratória, de campo, experimental e outras, né? Em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional, global, identificando os diferentes pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação
com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões aí com o uso de diferentes mídias, né? Então, a gente tem essa habilidade que precisa ser mobilizada dentro dessa perspectiva e dessa temática. E aí nós temos os objetos de conhecimento. Aqui nós temos dois. Lembram lá daquele outro quadro, né, que nós vimos vários objetos do conhecimento dentro dessa unidade temática? Aqui nós temos dois para serem trabalhados com essa habilidade específica. Seria, então, aí a queda do Muro de Berlim e a nova ordem mundial, né? Então, aqui a gente vai apresentar para vocês um recorte da sequência, né? A gente tem uma sequência aí para 2 encontros, 4 encontros, e a gente não tem esse tempo aqui para mostrar para vocês. Mas a gente vai mostrar alguns trechos de algumas atividades, né? Que podem ser desenvolvidas aí com essa temática. Então, vamos lá, né? Então, propostas de atividades aqui, nós já estamos no segundo momento, né? Entende-se que nós já tivemos o primeiro momento, o momento de sondagem dos conhecimentos dos alunos, né? O momento de acesso aí às fontes. E aí, nesse segundo momento, a gente tem aí a sala de aula invertida, né? Etapa 1. Nós colocamos aí 15 minutos, porque são os 15 minutos que o professor vai dar a orientação, né, para os alunos, como é que se trabalha nessa metodologia da sala de aula invertida. Então, solicitar, né, que em um período extra classe, os alunos aí assistam a 2 vídeos de reportagens do Jornal Nacional, do ano de 1989, sobre, então, aí a queda do Muro de Berlim. E aí disponibilizar os links para os alunos que eles possam assistir esses vídeos, que não são tão grandes, né? São vídeos curtos. E aí, após os alunos assistirem ao vídeo, disponibilizar aos alunos aí 2 temas a serem pesquisados na internet, em livros, em revistas, né? Fontes, então, aí confiáveis. E aí a metodologia ela consiste em dividir a turma em 2 temáticas. Uma temática seria aí a consequência da queda do Muro de Berlim, e a outra temática seria, então, a nova ordem mundial, a multipolaridade, né? E aí a pesquisa deve ser registrada no caderno e as informações deverão ser utilizadas na próxima aula. Solicitar aí que, dentro do possível, os estudantes, os alunos, levem para a próxima aula imagens ou fotos, né? E a gente tem uma observação sobre a sequência das aulas, se as aulas forem uma depois da outra, né? A gente sabe que isso ajuda muito aí na dinâmica do professor. Então, essas são as orientações, né, para se fazer essa sala de aula invertida. E aí, no nosso terceiro momento, né, de fato, aí a gente tem a sala de aula invertida. Para iniciar a aula, convidar os estudantes que assim desejarem, né, que exporem rapidamente suas impressões sobre as 2 reportagens assistidas. Se necessário, utilizar questionamento, né, até aquela sondagem com os alunos, aquela conversa com os alunos, sobre o que as reportagens falavam, porque os 2 lados da cidade estavam separados aí pelo muro. A construção e derrubada do Muro de Berlim se deu em qual contexto histórico, geopolítico mundial, né? O que aconteceu, então, após a queda do muro, né? Questões assim que podem levar ao debate, tendo em vista que a ideia é que os alunos, por si só, eles pesquisem, né? A partir dessas reportagens, eles podem também acessar outras fontes, né? Para que eles podem ir construindo aí, então, eles possam construir esse processo de explicação, não o que a gente tem muito, né? Nós tínhamos muito que o professor fica lá na sala, na frente, no quadro, explicando o que foi a queda, quando aconteceu, as consequências. A ideia é que os alunos sejam mobilizados para que eles façam esse processo. E aí, então, depois desse momento, né, dessas perguntas, a gente tem aí a produção de cartaz informativo, né, que a ideia é que os alunos façam esse cartaz com as informações que eles obtiveram. Então, solicitar que para a próxima atividade a turma forme 8 grupos, né, a divisão pode ser feita antes do início da aula, né, para agilizar. E os estudantes deverão produzir um cartaz informativo como resultados obtidos aí da pesquisa, né? A partir dos 2 vídeos, né? A partir de outros textos que eles tiveram em outros momentos também aí dessa sequência. Então, aí 4 grupos devem produzir cartazes sobre as consequências da queda do Muro de Berlim
E os outros 4 devem produzir cartazes acerca da nova ordem mundial e a multipolaridade, né? Explicar que o cartaz deve ser composto aí por pequeno texto, tópicos, imagens, né? Que façam a síntese aí do que foi aprendido da temática aí pelos alunos. E claro, né, disponibilizar aí cartolina, papel, madeira, pincéis e cola aos estudantes, né? Uma espécie aí de mapa mental. E aí a gente tem um quarto momento, que aí a gente tem uma aula, né, 60 minutos, para que seja feita essa parte da aula, né, dessa atividade, que aí disponibilizar o tempo da aula para que os estudantes apresentem os resultados dessa produção dos cartazes, e cada grupo deverá ter um tempo entre 5 e 7 minutos, né, depende muito aí da dinâmica da aula. E aí, como uma sugestão para esse momento, nós temos aí a avaliação por rubrica, né, onde cada parte do processo é avaliado aí conforme o modelo que nós temos, né? Então, essa aula é a aula para os alunos socializarem aí o que eles conseguiram, né, pesquisar, o que eles conseguiram aprender desse processo e explicar para toda a turma, né, explicar para o professor. Aí, a partir da avaliação por rubrica, o professor ele consegue fazer, então, aí essa avaliação dessa sala de aula invertida aí que tem como tema a queda do Muro de Berlim, a construção, né, queda e consequência também. E aí, como quesitos aqui, dentro dessa avaliação por rubrica, nós temos a participação na produção dos cartazes, se foi ótima, se foi bom, se foi intermediária, se pode melhorar, a apresentação dos resultados, o domínio do conteúdo trabalhado, a utilização dos dados, né, dessas fontes variadas, como o aluno, né, ele foi desenvolvendo aí essas etapas. Então, para cada aluno, o professor vai marcar conforme ele acha, né, que foi o desempenho do estudante. O que é muito interessante quando se fala de avaliação pública é que a gente pode também mudar, né, além de ótimo, a gente pode colocar outras questões, né, que façam alusão ao grau do desenvolvimento do aluno. Só que sempre é interessante que nós temos essa perspectiva de lá no finalzinho, né, que é uma nota que pode melhorar, como a gente tem aqui, a gente sempre colocar palavras que podem positivar a ação desse aluno, né? Não colocar péssimo, né? Ou assim, insuficiente, né? Porque são palavras assim fortes, então é interessante que a gente coloque palavras, pode melhorar, pode se esforçar mais, e a partir daí a gente fazer essa avaliação, né? A avaliação pública na internet também o professor pode achar muitas outras coisas, né? Que podem ajudar aí a chegar a esse conceito e a essa nota. Instrumento de avaliação, a gente tem a observação e registro no diário, né? Sobre o envolvimento do estudante na atividade em grupo, a capacidade de compreensão e abstração das informações presentes nas atividades, né? Como o aluno compreende, o registro e a observação do desempenho do aluno aí nessa resolução das atividades, né? Como ele participa, então, dessas questões propostas pelo professor. E aí que a gente tem algumas referências, né? Que são alguns sites, porque a ideia é que se trabalhe, né, com sites onde confiáveis, fontes confiáveis, onde os alunos possam lá ir pesquisar, né? Claro que o livro didático também ele serve como um suporte para pesquisa, mas que o aluno possa ir lá fazer a sua coleta de informações, né? Aí então, a gente tem na National Geographic, a revista Galileu, né, que fala sobre a queda do muro de Berlim, né, como um marco aí da história mundial. A BBC de Portugal, né, internacional, temos um artigo aí para download que fala sobre o mundo pós-queda, né, do Muro de Berlim, que os alunos podem fazer essa pesquisa e a partir daí, né, trazer todas essas informações e, claro, o professor sempre fazendo a mediação, né, para que o objeto do conhecimento seja trabalhado, a habilidade também do eixo ela seja mobilizada e a unidade de estudo, né, com as suas habilidades gerais, específicas, elas sejam contempladas, que o aluno possa desenvolver tudo isso que a gente se espera aí com a BNCC. Então é isso, né, a nossa conversa de hoje. Eu espero ter ajudado aí os professores nessa nova empreitada, né, nos itinerários formativos.